Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Dia 29 de janeiro, dia de São Pedro Nolasco. Vemos que quando os santos aparecem na igreja, geralmente aparecem em grupo, em cacho. São Pedro Nolasco foi discípulo de São Raimundo Penhaforte e gerou depois o famoso São Raimundo Nonato para a Santa Igreja. Peçamos a graça do Espírito Santo para também partilharmos o seguimento de Cristo e formarmos com nossos amigos, parentes, também um belo cacho que um dia Nosso Senhor vai recolher para o celeiro da vida eterna. Peçamos então essa graça do Espírito Santo sobre nós, que nos conduz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Primeira leitura do dia de hoje, livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17. O salmo é o Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus do dia de hoje é muito pertinente para a nossa vida, para a nossa realidade. Primeira leitura, vemos ali as promessas de Deus à casa de Davi, que a descendência de Davi teria um reinado que não cessaria. No entanto, nós vemos que humanamente isso não aconteceu. Ou seja, vieram as invasões, vieram o exílio da Babilônia, veio os povos outros que dominaram Israel. Na época de Jesus eram os romanos que dominavam a Terra Santa. E para o judeu isso é um escândalo. E por isso talvez seja a razão pela qual em Israel existem muitos ateus. Existe uma religião externa, mas conta-se, as pessoas dizem que lá existem grandes quantidades de pessoas ateias. Por quê? Porque o demônio ele fica à espreita para que possa acusar Nosso Senhor de não ter cumprido a sua palavra. Mas onde está a promessa de Deus? Ele não dizia que a descendência de Davi teria um reino eterno? Porém, Deus cumpre a sua promessa, mas de um jeito que o ser humano não espera. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ia ser a mãe do Salvador, o anjo disse: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. Eis aí, cumprida a promessa feita a Davi em Jesus Cristo. Mas quem não aderiu à fé em Jesus ficou decepcionado. Por isso, vejam, humanamente a palavra como eles queriam não se cumpriu, e ali essa decepção é o Evangelho de hoje. A semente caiu à beira do caminho, não foi compreendida, vieram as aves do céu e roubaram a semente da fé. Ou seja, a palavra de Deus não gerou fé. Terreno duro, no terreno superficial, aquele que acolhe a fé, mas depois não persevera nas tribulações, nas perseguições, nas dificuldades que virão. Quem quisesse viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Nós devemos esperar ali as perseguições, ou então os encantos, os espinhos que são as ofertas desse mundo. Nossa, como somos bombardeados, né? O dia inteiro com tantas propagandas. E o terreno bom é aquele que guardou a semente da palavra num coração bom, e uns produziram 30, outros 60
e outros 100 por 1. Os santos padres viram nesse 30, 60, 100 por 1 os estados da vida do cristão. Aquele que vive no século piedosamente em Cristo, no santo matrimônio, produz 30 por 1. Aquele que viveu na vida consagrada, que já quis se consagrar a Nosso Senhor, 60 por 1. E aquele que não somente isso, mas recebeu a ordenação e por isso pôde se tornar assim canal dos méritos infinitos da cruz do Senhor através dos sacramentos, deve produzir mais 100 por 1. Vemos isso na vida de São Pedro Nolasco. Nasceu de uma família rica, seu pai morreu cedo, sua mãe queria que ele se casasse, no entanto, foi já pescado pelo reino de Deus, quis se consagrar a Nosso Senhor, e naquilo que para os outros poderia ser um escândalo, seja a invasão muçulmana da Europa, os cristãos sendo levados como escravos. Onde está Deus? Onde está Nosso Senhor que permite isso? Para São Pedro Nolasco se tornou fonte de santificação e a razão do seu apostolado, ou seja, a dificuldade se tornou caminho de santificação. Ele foi chamado, Nossa Senhora apareceu a ele e pediu que ele fundasse uma congregação em honra de Nossa Senhora das Mercês para redimir os cativos. E assim ele começou pela herança dele, tinha herança paterna, e ali resgatou cerca de 300 escravos com isso. Outros o seguiram nesta tarefa e ele pôde gerar outros santos, como por exemplo São Raimundo Nonato, que não só se contentou em resgatar os escravos cristãos dos muçulmanos com os recursos econômicos, mas ficou inclusive no lugar para resgatar outros. Vemos que naquilo que podia ser um escândalo, uma pedra de tropeço, se tornou caminho de santificação. Que assim peçamos a graça do Espírito Santo, que esse dia que temos para viver os embates da vida, as dificuldades desse mundo, não seja um escândalo, mas caminho para o crescimento no seguimento de Nosso Senhor. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. São Pedro Nolasco, rogai por nós.